Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, nesse vídeo aqui de hoje, a gente vai criar um microserviço utilizando a linguagem Golang. Golang é uma linguagem que eu gosto bastante dela, muito sensacional, muito fácil de ser utilizada. Se você nunca utilizou, ela tem uma curva de aprendizado muito grande, então é bem fácil de você pegar como utilizar ela. Então no vídeo de hoje a gente vai criar um microserviço utilizando essa linguagem. Já tem um tempo que eu quero trazer essa linguagem aqui para o canal e eu acredito que começando com esse primeiro microserviço vai ser um passo bem legal. Que isso daqui pode ser um passo para criar vários outros microserviços que vão se comunicar com esse daqui. Então esse daqui vai ser bem simples, né? Um microserviço de categorias, onde eu coloquei alguns requirements aqui, dependendo do tamanho do vídeo. Não dê tempo de cumprir todos esses steps, mas a funcionalidade básica é ter um servidor HTTP, que eu coloquei aqui como API, a primeira entidade desse microserviço, porque a gente não vai trabalhar com usuários e admins e permissões aqui. Então, simplesmente a API deve ser possível, né, criar uma categoria, deve ser possível listar todas as categorias, apenas uma, e deletar essa categoria. Né? Eu posso até colocar aqui, should be able to update an existing category. Então, esse daqui é as operações básicas do nosso microserviço que a gente vai estar criando hoje. E futuramente, né, dependendo do engajamento de vocês também, a gente pode avançar esse microserviço aqui para utilizar uma comunicação assíncrona. Então, sempre quando a gente atualizar o nome da categoria, por exemplo, a gente pode mandar esse evento, né? Deixa eu até aumentar um pouco a tela. A gente pode mandar esse sinal de evento para um serviço de mensageria, como por exemplo um Kafka, um RabbitMQ, um Amazon SQS com SMS ou coisa desse tipo. Mas para o vídeo de hoje, let's keep simple, né? Bora manter as coisas simples. E também, né, a gente no futuro vai trabalhar com Docker, também é muito essencial para os microserviços de hoje. Permissões, roles e finalmente fazer um deploy na AWS. Então, bora começar com o básico aqui. Se você nunca utilizou Golang, eu vou fazer questão nesse vídeo de explicar o porquê de cada decisão arquitetural que eu estiver tomando. E se você também já utilizou, você já é profissional de Golang, eu acredito que você também vai aprender bastante aqui, porque a gente vai utilizar algumas das melhores práticas na hora de criar microserviços com essa linguagem, para que a gente também possa criar um código bem resiliente e de fácil manutenção, né? um código sustentável que a gente chama, que é fácil a leitura dele e que também futuramente possa ser bem fácil de dar manutenção. Então, começando aqui, né? Sempre quando a gente começar um pacote Go, a gente vai utilizar o Go Mod Init com o nome do nosso pacote. Então, vou botar, já estou meditando aqui, github.com, que é onde nosso pacote vai ficar, meu usuário Git e o nome desse microserviço, que eu vou chamar de Go Categories Microservice. Acho que assim é um nome legal. Então, o Go vai iniciar um pacote aqui para mim, para gerenciar minhas dependências. E agora, bora começar na nossa estrutura de pasta. Então, sempre quando eu utilizo... Esse daqui é um padrão de pasta da comunidade Go, que elas decidiram manter. Isso não define como que o Go vai se comportar, mas eu sempre gosto de seguir a decisão da comunidade. Porque assim, se alguém trabalhar junto com você nesse código, é bem provável que essa pessoa já saiba como funcionam as estruturas. Ou se você quiser contribuir em um código de terceiro também, um código open source, você também já vai estar mais familiarizado com como é que funciona as arquiteturas de pasta da linguagem Go. Então, eu gosto de criar essa pasta CMD aqui, né, de acordo com a comunidade também, para colocar os executáveis da minha aplicação. Então, por exemplo, eu poderia ter um executável de CLI, outro de HTTP, outro de gRPC, ou até se minha aplicação fosse um monorepo de executáveis diferentes, todas as entradas dessa aplicação eu colocaria dentro dessa pasta. E se você também já trabalhou com arquitetura hexagonal, eu gosto de tratar essa SMD como se fossem as minhas entradas, né, meus inputs da minha aplicação. Mas como nessa aplicação aqui eu só vou ter uma entrada, né, que vai ser de uma aplicação HTTP, eu vou chamar isso aqui de API, porque para mim fica bem legal esse nome e essa estrutura também. Nosso arquivo main.go. E só para falar vocês aqui também, a gente vai utilizar esse pacote do Go chamado Gin Web Framework, que é um pacote bem popular aí na comunidade Go para criar servidores HTTP. E se você nunca utilizou também, ele é bem fácil de ser utilizado, a gente vai utilizar ele. Você pode entrar aqui na documentação desse site que tem vários exemplos e how-to, né, alguns guides de como utilizar. E eu vou pegar aqui o primeiro código de Quick Start dele só para a gente ter algo funcionando bem rapidinho. Bora pegar esse pacote, esse Quick Start aqui, esse código. Bora dar um Go Mod Tide, só para ele instalar essa dependência do Gin. E ele vai iniciar com essa rota aqui chamada ping, que vai retornar para a gente a mensagem Pong. Mas sempre nas minhas aplicações, de qualquer linguagem que eu utilizo, eu gosto de ter um endpoint pelo menos chamando de health, que vai dizer se nossa aplicação está saudável. Então ele vai retornar apenas um success true. É algo bem básico aqui, só para a gente poder verificar se nossa API está funcionando e retornando a mensagem de sucesso.
E se você quiser, você também pode alterar a porta que sua aplicação roda. Nesse caso eu vou manter a padrão, né? Mas só para mostrar como é, você apenas passando esse código aqui, você mudaria a entrada da sua aplicação. Então, nesse caso eu vou manter simples, botar aqui apenas 8080. Bora iniciar aqui nosso pacote, nossa API na verdade, go run cmd API main.go. Isso aqui deve já estar funcionando, eu espero. Então ele já iniciou aqui nosso servidor da nossa aplicação web na porta 8080, né, no modo debug. Então bora criar aqui um arquivo de API para HTTP só para a gente poder chamar os nossos endpoints. O primeiro, http localhost 8080/health, e eu espero que isso aqui já esteja retornando uma mensagem. Perfeito, a gente já tem nossa primeira versão da aplicação Go, que já está retornando aqui um status de success igual a true. E agora sim a gente pode começar o nosso desenvolvimento. Na verdade, antes de começar o nosso desenvolvimento, uma coisa que eu gosto de fazer nas minhas aplicações Go também é que, por exemplo, sempre que eu alterar meu código, você vai ver que o terminal não vai atualizar pegando essas novas mudanças. Então eu gosto de utilizar um pacote também chamado de Air, que eu já tenho instalado aqui na minha máquina. É um pacote do Go que ele dá um live reload para as aplicações. Então eu acho que isso aqui aumenta muito a sua produtividade. Eu já tenho instalado aqui na minha máquina ele, mas se você quiser instalar, é só rodar esse comando aqui, esse primeiro, esse segundo, e depois verificar se ele já vai estar funcionando. No meu caso eu já tenho. E se a gente vir aqui nessa seção de usage, ele vai pedir para você ir para a pasta do seu projeto e iniciar um arquivo aqui com esse pacote que ele vai dar um init, que vai iniciar umas configurações aqui para a sua aplicação poder rodar, né? Para identificar as configurações da sua aplicação. Então bora pegar esse carinha, bora reiniciar tudo aqui, dar um init. E como você pode ver, ele já criou esse arquivo aqui de configuração. Deixa eu fechar isso. Que aqui provavelmente você não vai precisar mexer em nada, né? Mas você pode alterar algumas coisas aqui do tipo de cores, o formato de log, o que você quer ver e não ver. Você pode passar alguns argumentos aqui também para ele excluir diretórios, para ele não atualizar sempre que esses diretórios tiverem alguma modificação, mas eu vou deixar tudo aqui como default. A única coisa que eu vou alterar aqui é passar a entrada da minha aplicação, que nesse caso é cmd/API. Eu nem preciso passar o nome do arquivo, que ele já vai conseguir identificar. Eu acredito que isso é suficiente, então se eu der um air, acho que é só isso que eu preciso fazer, ele já vai conseguir fazer o deploy da minha... Fazer o deploy não, né? Ele vai rodar aqui na minha aplicação e já vai estar monitorando. Então você vai ver aqui que se eu alterar, por exemplo, para success false, você vai ver que ele já vai atualizar a minha aplicação e vai estar rodando. Então se eu chamar esse endpoint aqui agora, você já vai ver que ele já alterou esse booleano aqui do status de success. Então deixa eu botar aqui só para porque estava certo. Success igual a true. E ele já vai alterar aqui de novo porque ele identificou as mudanças no meu pacote principal. Então outra coisa que eu vou fazer aqui, né, só para não esquecer depois, é criar um arquivo de git ignore, só para ignorar essa pasta de temp, porque isso aqui é coisa do Air, dessa ferramenta que ele vai utilizar para criar esse arquivo aqui, esse binário de executável da nossa aplicação. Então, agora sim a gente já tem tudo pronto para começar a programação da nossa aplicação e servidor web. E se você está gostando de tudo que eu estou falando até agora, se está tudo bem claro para você, se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo sobre Golang, Node.js, Kubernetes, uma coisa que eu vou trazer bastante aqui para o canal também, aplicações em cloud, utilizando principalmente a AWS e GitOps. Se isso é um conceito que você não conhece, eu vou fazer questão de ensinar tudo detalhadamente, então para não perder nenhum vídeo sobre arquitetura e esse mundo de microserviços e aplicações escaláveis, se inscreve aqui no canal, tá certo? Então agora bora começar aqui a construção de fato do nosso core, do nosso microserviço. Para isso eu vou criar uma pasta chamada internal. De acordo com a comunidade Go, tudo que você coloca dentro dessa pasta chamada internal é coisa relativa à sua aplicação, que somente essa sua aplicação pode acessar esses recursos. E coisas relacionadas a não diretamente à sua aplicação, mas que pode ser reutilizável por outros projetos, você colocaria nessa pasta chamada package. Isso aqui é um padrão definido pela comunidade Go. Não é obrigatório seguir, mas só mantendo a conveniência. Então, coisas relacionadas a úteis, coisas que podem ser reutilizáveis em outras aplicações, você pode manter dentro dessa pasta de package, tá certo? E tudo relacionado a essa sua aplicação aqui internamente, você coloca dentro dessa pasta internal. Novamente, isso aqui não vai mudar a forma que o Go funciona, mas é apenas uma forma da gente manter um padrão entre os nossos microserviços e as aplicações em Go. Tá certo? Então a primeira coisa que eu vou ter aqui é a nossa entidade, chamar aqui de entities. Nossa única entidade desse nosso microserviço, na verdade, vai ser category, né? Então eu vou criar aqui essa pasta. Bora começar a criar aqui nossa entidade, package entity.
A única coisa que eu vou ter aqui agora é meu tipo, né, da minha entidade, que vai ser tipo o type, o nome vai ser category, vai ser uma struct e vai conter as seguintes propriedades. Vai ter um id, vai ter um name, vai ter um created at e um updated at. Isso é tudo que eu vou precisar aqui para minha entidade. Esse primeiro aqui vai ser um int, o nome vai ser um string, esses dois vai ser um tipo time. Então deixa eu pegar aqui para esses dois, deixa eu salvar aqui para formatar. Bora dar aquela convertida para JSON dessa forma. Isso aqui vai ficar assim. Deixa eu só copiar isso aqui, tá? Para ficar mais fácil. Isso aqui vai ser convertido para name. Esse daqui eu vou manter ele assim, created at. E a mesma coisa para esse carinha. Agora, seguindo alguns bons princípios de arquitetura, na verdade, isso aqui nem é apenas relacionado a Golang, é relacionado a microserviços no geral. É sempre bom a gente adicionar regras de negócio diretamente na nossa entidade e não definir e não dizer que o nosso banco de dados ou o nosso módulo do banco de dados que vai definir como nossa entidade vai se comportar. Então, isso aqui na aplicação normal seria apenas uma entidade, né, que vai carregar algumas propriedades. Mas nesse caso, como a gente está criando uma aplicação escalável, é sempre bom a gente adicionar regras de negócio à nossa aplicação. Então, já que nossa entidade vai carregar regras de negócio, eu nunca posso dizer que outro pacote externo vai instanciar ela diretamente. Então, para isso, eu vou criar uma função chamada newCategory, que sempre que alguém quiser criar uma categoria nova, vai utilizar essa função e não diretamente o meu type. Então, essa função, né, como nossa entidade é bem básica, ela vai receber apenas o name, e vai retornar a categoria que foi criada dentro dessa função aqui na memória. Então ela vai retornar a mesma instância da categoria e um erro caso não passe nas nossas regras de negócio. Então bora criar aqui nossa categoria. Category é igual a category. ID eu vou deixar nulo, né? O nome a gente passa como name. O ID é nosso banco de dados que ele vai criar, então a gente vai manter assim. Created at vai ser um time.now. E a mesma coisa para o updated at. E aqui a gente já pode retornar nossa categoria e nada porque a gente ainda não tem nenhum erro. Então aqui que a gente vai definir nossas business rules. Então aqui que a gente define se essa categoria que foi criada com esses parâmetros está sendo realmente válida, uma categoria que diz de acordo com as nossas regras de negócio. Então eu vou adicionar um método para essa nossa categoria que vai ser chamado deixa eu criar esse método especificamente para essa categoria. Então, nosso type agora vai ter esse método. Deixa eu fechar no terminal que a gente não vai utilizar ele agora, só para a gente ter uma visualização melhor. E esse método vai se chamar isValid. Ele não vai receber nenhum input e vai retornar um erro apenas. Então aqui a gente pode fazer o seguinte: como a gente só tem um name para fazer validação, a gente vai verificar pelo menos se o tamanho desse name que foi criado dessa categoria é maior que 5. Se for menor que 5, por exemplo, a gente vai fazer o quê? A gente vai dar um return fmt.error e o erro que a gente vai passar é a name must be greater than 5. Got. E aqui a gente vai passar o que a gente recebeu, que é o tamanho desse name. Então, a gente vai retornar esse erro caso o tamanho do nome da categoria que foi criado seja menor do que 5. Caso isso passe, a gente vai retornar um new. Então, aqui agora, a gente vai fazer o quê? A gente criou nossa categoria nesse bloco aqui de cima e a gente vai verificar se essa categoria é válida. A gente vai capturar esse erro aqui e, caso tenha algum erro, se erro foi diferente de new, a gente vai retornar um nulo da categoria e esse erro que a gente acabou de receber. Então, nossa entidade está criada. Isso aqui eu acho que já está válido para esse nosso pacote. Então, agora bora partir para a criação dos nossos use cases. Você vai ver a gente chamando esses use cases de services, mas eu acredito que services não deixa um nome bem explícito. Services pode ser relacionado a serviços externos, serviços de banco de dados, de notificação, de e-mail. Então, eu acredito que isso possa causar uma confusão na cabeça de quem está lendo. Então, eu gosto de chamar de use cases, né, que seriam os casos de uso da nossa aplicação. Qual é esse primeiro caso de uso que a gente está querendo criar? Vai ser de create category. Então a gente vai botar aqui create category.go, package use cases. Eu vou só separar assim para deixar explícito que é diferente, é separado. E aqui eu sempre gosto de trabalhar
com um tipo, ao invés de uma implementação direta de uma função. Então eu vou criar aqui um type, vocês vão entender o porquê isso aqui é benéfico para a sua aplicação. Type create, category use case, vai ser um struct também. E esse type aqui, ele vai receber alguns parâmetros para a criação dos nossos casos de uso, né? Para a criação dessa nossa instância aqui de caso de uso. Vocês vão entender logo como isso aqui vai ser benéfico, né? Então, por exemplo, eu vou dizer que esse nosso type aqui vai receber um banco de dados, uma instância do banco de dados para poder realizar seu caso de uso, que a gente já vai criar em seguida. Então, bora criar uma função aqui, func new. Eu vou só botar em camel dessa forma para deixar explícito que isso aqui não pode ser acessível externamente. Então no Go, se você quiser criar uma função, uma variável, alguma coisa, algum tipo que seja privado para esse pacote, você bota a primeira letra dele minúscula. Caso seja maiúscula, significa que é público para outros pacotes poderem utilizar, para outros pacotes poderem utilizar também. Então isso aqui vai ser minúsculo e esse carinha aqui vai ser maiúsculo. Então vai ser new, deixa eu copiar esse nome só para ficar mais fácil. New create category use case, deixa eu apagar esse aqui, que vai retornar o quê? Vai retornar ele mesmo. Então vou apenas dar um return aqui num create category use case. Isso aqui vai ser suficiente. E esse nosso create category use case, né, essa nossa instância vai, deixa eu botar aqui o de use case para ficar dar esse attach a nosso type, vai ter esse método chamado execute para executar o use case dele. Então para criar esse use case a gente vai precisar do nome, que vai ser um string. E o que é que vai acontecer aqui? A gente vai criar uma categoria, né? Então, category, que é igual a new, na verdade é entities, porque não está aparecendo aqui, no meu agora apareceu, ponto .new category. O nome a gente vai passar aqui, e a gente vai receber um erro aqui também, caso tenha algo errado com esse name que o usuário vai passar. O que é que eu vou retornar aqui, só para deixar mais explícito, eu vou retornar apenas um erro, né? Se a gente criar, a gente não vai retornar nada para o usuário, apenas dizer que deu tudo certo. Então, se deu algum erro, se erro for diferente de new, a gente vai retornar um erro. Retorne erro. Se não, eu vou dar por enquanto, eu vou dar só um print aqui, print ln nessa nossa categoria, e a gente pode retornar um nulo aqui para o usuário, dizendo que deu tudo certo na criação, não deu erro nenhum. Então, o que eu tenho que fazer aqui logo em seguida, né, depois que a gente fazer um setup mais avançado da nossa aplicação, o que eu tenho que fazer como to-do aqui é persist persist entity, na verdade, to database. Então é isso aqui que a gente tem que fazer logo em seguida. Primeiramente, a gente vai fazer o que? A gente vai criar nossa rota aqui para ver se a gente está conseguindo chamar esse endpoint de categoria e está tudo indo certo. Então eu vou criar outro pacote aqui chamado routes.go. Vai ser parte do meu pacote main, porque está dentro dessa mesma raiz. E aqui eu vou chamar de func category routes, que aqui vai ser as rotas de categorias que eu vou agrupar. E aqui eu vou adicionar as minhas rotas de categoria. Então, se eu vir aqui na documentação, você vai ver aqui que tem um exemplo, examples, de como criar esses grouping routes. A gente vai ver que ele tem esse exemplo aqui de como criar grupos de rotas. Então é esse aqui que eu vou utilizar. Então eu vou pegar só um código aqui simples, só de introdução. V1, na verdade router.group V1, na verdade isso aqui vai ser minhas categories. Então isso aqui vai criar um prefixo para as minhas rotas sequentes, né, na verdade. Deixa eu apagar esses dois. Router, category routes, na verdade, deixa eu ver, acho que só routes aqui. Na verdade, deixa eu ver, acho que category routes fica mais descritivo, então isso que eu vou deixar. Então, para poder ter acesso a esse router, a gente vai ter que passar ele via parâmetro aqui, nesse nosso pacote main, que eu vou passar essa mesma instância, só para ficar mais descritivo também. Eu vou dar um replace nesses caras assim, por mais que esteja na documentação que eles criam assim, eu gosto de sempre deixar o mais explícito possível. Então, eu vou pegar esse carinha aqui, e eu vou receber ele nessa minha função de category routes. Então vai ser router, acho que é esse nome que está lá, vai ser igual vai ser desse tipo aqui da engine do Jim. E agora vou criar esse grupo de categorias. Agora no meu category routes eu vou passar aqui, /post, qual vai ser esse post? Vai ser do tipo barra apenas, né? Seguindo o método seguindo os padrões de uma REST API. E aqui
eu tenho que passar meus controllers, né, que vai executar, que vai lidar com essa função. Eu poderia botar tudo aqui mesmo nessa própria linha, mas como eu sei que eu vou ter mais funções, eu vou criar uma arquitetura um pouco mais interessante. Eu vou criar um carinha aqui chamado controllers. Opa, controllers está escrito errado, vai ser controllers. E aqui eu vou botar os meus controllers de cada use case. Então vai ser create category.go package package controls, cadê o autocomplete? Está aqui. Func create category, que vai ser uma função. O que é que eu vou receber nessa função? Eu vou precisar do contexto do gin. Eu vou chamar de contexto aqui. gin.context. Cadê o autocomplete? Está aqui. Então vai ser aqui que eu vou criar meu use case. Vou chamar aqui de use case, que é igual a use cases. Deixa eu ver se eu tenho autocomplete. Use cases. Não estou conseguindo pegar o autocomplete, por que será? Use cases. Use cases, ponto. Caramba, não está me dando autocomplete, por que será? Use cases. Então vou ter que importar na mão. Deixa eu ver se eu tenho. Não tem uma maneira, vou ter que importar na mão aqui mesmo. Então, para eu importar aquele meu pacote lá, eu vou ter que fazer o seguinte. Vai ser, deixa eu copiar e colar aqui só para ficar mais rápido. github.com, Gabriel Brotas, go categories microservice, /internal, /use cases. Então, assim, eu já consigo ter acesso a meu pacote, usecases.new, create category use case. Eu preciso de alguma coisa aqui? Eu acredito que não. UseCase.execute, agora eu tenho que pegar o nome que o usuário passar, né? Então, para isso, eu gosto sempre de criar um type aqui, que vai ser o tipo que eu espero receber dos parâmetros que o usuário vai me passar. Isso aqui vai ser um método privado, né? Que só meu controller precisa ter acesso a esse método. Category input. O que é que eu vou receber aqui? Vou receber um name, que vai ser do tipo string. Vai ser convertido para isso aqui, JSON name. E o binding dele também é required. Vocês já vão entender o que é que esse binding significa. Isso aqui vai ser um struct, tá certo? Então, agora eu vou iniciar uma instância, né? Uma instância não, variável desse meu carinha, vazia. Que é esse meu body que vai ser o bind desse meu input. Então, aqui eu vou fazer o seguinte. If erro, que é igual a meu contexto do gin, ponto should bind JSON aqui, e agora eu passo o valor de memória desse meu body. Se vocês não sabem o que significa esse asterisco e esse símbolo aqui, que eu até esqueci o nome, esse i comercial, no Golang, deixa nos comentários aqui, que eu posso fazer um vídeo explicando o que esses carinhas significam e como isso aqui pode te ajudar também a salvar a memória na sua aplicação Go, tá certo? Então, voltando aqui para a aplicação, se eu tiver um erro nesse carinha e esse erro for diferente de new, então, primeiramente, eu vou fazer um bind do tipo JSON aqui dessa minha variável body, tá certo? E se eu tiver algum erro, se esse erro que eu recebi aqui for diferente de new, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui meu contexto de novo, .abort with status JSON, http.status bad request, vai ser esse erro aqui, e eu vou passar, deixa eu ver se eu consigo formatar isso aqui, um gin.h, que agora eu vou passar a mensagem de erro, vai ser um success igual a false, e o erro vai ser igual a esse erro.erro, que aí vai retornar a mensagem de erro para o usuário. Deixa eu botar uma vírgula, isso que está faltando? Eu acredito que sim, deixa eu só fazer um comentário nesse carinha. E aqui eu vou dar um return para quando ele mandar essa mensagem de erro aqui para o usuário, deixa eu até formatar isso certinho. Eu acho que agora tá legal dessa forma. Quando ele mandar a mensagem de erro para o usuário, ele já vai acabar o código aqui mesmo e não vai executar nada disso, tá certo? Então, eu vou passar aqui o name, que agora eu consigo pegar do body.name. E aqui eu vou receber apenas alguma mensagem de erro. Então, se eu tiver algum erro criando minha categoria, vou verificar aqui esse mesmo código praticamente. Então, deixa eu copiar e colar aqui. If erro foi diferente de new, abort o status JSON, passo um bad request e retorno para o usuário. Mas se eu não tiver erro nenhum, vou apenas dar um context.json http.status status created, que eu criei um novo item, e vou passar os headers falando success igual a true. Então isso aqui deve ser suficiente
para o nosso controller. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu devo apenas passar meu controllers, será que eu botei só controller? Controllers, na verdade está escrito assim, controllers ponto create category. Eu acho que isso aqui deve ser suficiente, hein, guys? Então bora testar esse nosso código. Nossa, foi bastante código antes de testar, hein? Será que vai estar funcionando? Eu acho que deve acontecer pelo menos algum erro. Eu espero que não, mas nunca se sabe. A gente construiu bastante coisa sem testar. Então eu vou chamar aqui barra categories. Esse barra categories, né, de novo, é porque a gente criou esse grupo aqui, que todas as rotas que utilizarem esse carinha vai utilizar esse prefixo. Então por isso que a gente colocou barra categories. Bora mandar. Opa, nossa integração, como é que tá? Fecha isso daqui. Dá um post. Not found. Acho que aconteceu algum erro aí. Será que a gente instanciou aqui no main? A gente não instanciou no main. Então, claro que não ia funcionar, né, Gabriel? Sempre tem alguma coisa errada quando você faz muita coisa sem testar. Então, eu acredito que a única coisa que a gente tem que fazer aqui é chamar essa função passando nosso router. Eu acho que isso aqui deve ser suficiente. Deixa eu ver se a aplicação vai rodar. Tá rodando. Cadê nosso HTTP de novo? Dá o send. E deu um status de erro aqui. Success false. Essa mensagem de erro não é muito intuitiva, mas pelo menos está dizendo que não funcionou. Eu acredito que essa mensagem de erro é porque ele não conseguiu pegar o content type. Será que é isso? Application/JSON. Deixa eu ver se vai mudar. É a mesma coisa. Então se eu passar um JSON vazio, agora sim vai dizer create input.name, field validation for name, type required, né? Ele tem essa tag ali do required, então é por isso que eu utilizei esse bind que é igual a required. Se eu não tivesse esse bind aqui, ele não me retornaria essa mensagem de erro. Então agora se eu passar um name, que é igual a Golang, por exemplo, a categoria do tipo Golang, agora sim ele dá um success true e printou nossa categoria aqui no terminal. Então a gente já está funcionando esse nosso primeiro use case. Demorou, mas a partir de agora vai ser tudo muito rápido. A única coisa que a gente tem que fazer antes de criar os outros use cases é criar um banco de dados aqui para ser persistido, para persistir a nossa categoria. Então a coisa que a gente vai fazer é criar uma pasta aqui chamada de, deixa eu botar repositories, que vai ter um category repository talvez. Primeiro bora criar uma interface.go, que essa interface vai fazer o seguinte, bora criar um package aqui, repositórios primeiro. Essa interface vai ser do tipo repo I, vou botar um I aqui na frente dizendo que é uma interface, I repository, que vai ser uma interface, que ela vai definir os métodos que os nossos repositórios têm que ter. Então vai ter um save, que vai receber, deixa eu ver, I category repository, na verdade, I category, vai ser específico da nossa categoria. Então, I category repository vai ter um save, que vai receber um name e vai retornar um erro. Bora só começar com esse carinha aqui, que a gente já consegue testar nosso use case específico. Então, como eu estou vendo que o vídeo vai ficar um pouco grande, então eu não vou criar um repositório utilizando Postgres e nada do tipo. Agora a gente vai criar um in-memory repository.go, tá certo? Porque vai ser mais fácil da gente criar aqui nossa aplicação, para não ter que ficar se preocupando com a conexão do banco de dados. Mas, num vídeo futuro, se vocês quiserem, eu vou utilizar esse ORM aqui, esse GoRM, para se conectar com o Postgres da vida. Mas como eu vi que esse vídeo está ficando grande, a gente não vai fazer isso aqui, tá certo? Então, bora adiantar aqui, né, para o vídeo não ficar mais grande ainda. Vai ser um type, category repository, que vai ser um struct. O que é que vai receber? Vai ter nosso database aqui, que nesse momento vai ser apenas um array de entities.category, então vai ser um array disso. É por isso que eu deixei esse atributo aqui público também, porque eu sabia que eu ia utilizar ele em outros pacotes. E aqui, como definido na nossa interface, ele vai ter que ter implementação, né? Vou chamar aqui de R de repository, que vai ter esse carinha, e vai ter um método save, que vai receber um name string, e vai retornar um erro. Então, o que é que vai, na verdade, name não, a gente não vai receber o name aqui, a gente vai receber uma entidade da categoria, já que a gente não vai criar uma categoria aqui. Vou botar aqui category, que vai ser um tipo dessa entidade. E a única coisa que a gente vai fazer aqui é dar um db, que é igual a append, nosso r.db, e adicionar essa categoria. Acho que isso é tudo, r.db.
e dar um return null. Como a gente não vai ter nenhum erro aqui, pois é tudo memória, só isso aqui vai estar suficiente para o nosso método save. E como eu não gosto de criar nada assim instanciando diretamente, eu vou criar um método aqui chamado new in memory category repository, que vai, eu até esqueci de colocar esse prefixo aqui, né, para deixar explícito que é em memória, pois até quando a gente implementar nosso banco de dados, a gente não precisa remover esse método, caso a gente queira utilizar para testes. Então vai dar apenas um return nele mesmo. E passando um array vazio, né, um array de entidades vazio. Acho que isso aqui é tudo que a gente vai precisar. Na verdade, assim ele vai reclamar, né? Então eu vou utilizar o método make só para ele criar um array desse tipo que vai estar num size vazio, né? Vai começar a 0 e depois a gente pode ir implementando aqui o tamanho dele. Bora colocar aqui. Vou botar essa letra maiúscula porque eu não vou utilizar esse type em outro local. Vai ser apenas nesse pacote. E agora a gente já deve estar pronto para salvar aqui utilizando nosso banco de dados. Então eu vou, nesse nosso create category use case aqui, ele vai precisar de um repositório, então não vai ser o banco de dados diretamente que vai lidar com ele, vai ser um repositório que vai ser do tipo repositories create category repository category repository, então vai ser esse tipo mesmo. Acho que aqui eu nem preciso especificar um ponteiro, porque ele é uma interface, então field repository is unused, então eu vou já utilizá-lo. E só para explicar a vocês o que eu fiz aqui, eu estou utilizando a interface porque, por exemplo, eu não quero alterar esse meu use case depois que eu alterar de um in-memory repository para um Postgres. Então eu sempre trabalho com uma abstração, então essa nossa entidade é só para criar uma abstração, e enquanto isso, os nossos in-memory repository, um Postgres repository, ele vai trabalhar com a implementação. Então, isso é umas boas práticas de se ter na sua aplicação. Então, você sempre trabalha com abstração, porque, por exemplo, aqui no nosso use case, ele vai ter esse método de execute. E agora, quando eu chamar meu use case.repository.save, esse meu use case, ele não sabe que está lidando com Postgres, com MySQL, com MariaDB ou whatever, ou se está lidando com SQL ou no SQL. Ele só se importa que quando eu utilizar esse método save, ele vai salvar a nossa categoria. Então, deixa eu passar aqui, né? Qual foi o erro que aconteceu aqui? Save. Cannot use of type as string value. Acho que eu consegui. Eu esqueci de alterar ali Esqueci de alterar minha interface aqui. Então não vai ser o name. Eu vou pegar uma instância dessa nossa entidade. Entities. Pronto. Qual foi o erro que está dando aqui? Create category. Agora está dando tudo certo. Então deixa eu só validar esse erro. E se o erro for diferente de new, eu retorno o erro, senão ele vai retornar nulo. Então, pronto, eu já não preciso, deixa eu remover esse cara aqui. Pronto, eu já não preciso me importar mais nada aqui com o banco de dados, porque esse repositório já vai fazer tudo para mim. Então, só para mostrar para vocês como é que isso aqui vai ficar futuramente. A primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é dizer que eu vou receber esse repositório via parâmetros. Então, eu vou receber aqui via parâmetros nessa função e passar para aqui. Agora vai estar tudo certo, aqui ele vai reclamar porque está dizendo que ele precisa de um repositório. Como eu vou ter vários controllers, eu vou criar esse repositório aqui. Então, eu vou falar aqui repository categories. Será que eu chamo ele de memory? Vou botar de memory aqui. In memory category repository, que é igual a repositories.new in memory category repository. Pronto. Uma coisa que eu vou ter que fazer aqui é criar uma função, porque eu não consigo passar dois parâmetros dessa forma. Aqui eu vou ter meu contexto do gin.context. E aqui eu vou chamar... Eita, fiz besteira. Agora sim eu posso pegar esse cara e dentro dessa função eu passo meu contexto, porque agora eu vou precisar passar esse nosso repositório também. Eu vou fazer dessa forma para não ter que instanciar esse nosso repositório em vários diferentes controllers. Então eu faço a instância dele uma vez e reutilizo por outras funções. Vai ficar dessa forma. Ele vai chiar dizendo que não pede esse parâmetro, mas eu vou pedir ele agora nesse nosso controller. Ele vai receber o contexto e o repository. Então vai ficar dessa forma. Repositories. Eu não vou precisar... eu vou precisar. Será que eu pego só assim? Não, na verdade aqui eu também vou trabalhar com a abstração. Então vai ser repositories.iCategory repository, que ele vai pedir aqui. E aqui eu faço o quê? Eu passo esse meu repositório. Agora você vê que ele não reclamou. Eu passei minha interface
E ele não reclamou aqui porque esse meu in-memory category repository, ele tem a mesma interface, ele tem a mesma implementação que a nossa interface. Então, como essa nossa interface aqui ele pede esse método save, a gente está dizendo que nesse in-memory category repository, ele tem esse método save com os mesmos parâmetros e retornando a mesma coisa. Então, por isso que é bom a gente trabalhar sempre com abstração e a implementação a gente faz em sequência. Então, se eu quiser utilizar um repositório de Postgres depois, eu apenas mudo esse carinha aqui, que eu não preciso mudar mais nada no meu controller, nem no nosso use case. Então, isso é muito legal e deixa o nosso código muito mais sustentável, tá certo? Acho que agora é só testar, eu acredito. Bora ver se vai estar tudo certo aqui. Bora dar um create. E ele retornou um success true. Maravilha, maravilha, maravilha. Bora criar nossa use case de list aqui. Eu acredito que vai ser bem rápido agora. List categories.go. Agora eu vou alterar o nome de tudo aqui. Create category use case. Vai ser list category. Categories. Nossa, não sai. List categories use case. New list category use case. E aqui nosso execute não vai precisar de nada. Vai retornar o que? Vai retornar uma lista, né? Então vou botar aqui de parâmetros que vai retornar uma lista de entities. Nossa, deixa eu só separar isso logo para eu ter a ajuda do autocomplete. De entities.category. Eu vou apagar tudo aqui. Nesse nosso repositório ele vai pegar as categories. E erro. A gente não implementou o método list ainda, né? Então bora implementar aqui rapidinho. Interface.go. Opa. Ctrl+C, Ctrl+V. Vai ter um método list. Poderia ser find também, mas eu gosto de list, que ele deixa bem explícito. Não vou receber nenhum parâmetro. Mas vou retornar uma vírgula, um array de categorias. Então, bora implementar esse método no nosso repositório. Bora só dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Beleza, a gente vai utilizar esse método aqui agora, list. E você vê como é difícil a implementação. A única coisa que a gente vai retornar é o nosso r.db. Simplesmente isso. E um erro, e um new, né? Que a gente não vai ter erro nenhum, porque a gente está fazendo tudo em memória, mas vai ficar dessa forma. Agora sim a gente pode dar um list aqui. Se o erro for diferente de new, na verdade a gente vai ter que criar, né, aqui. Se o erro for diferente de new, retorna um new e um erro. Tá certo? Se não, a gente retorna nossas categorias e erro que é igual a vazio. Você vê como as coisas são muito mais rápidas uma vez que a gente já tem nossa estrutura criada. Bora duplicar nosso controller. Opa, aqui não. List categories.go. A gente não vai ter nenhum input aqui. Aqui vai ser list categories. Vou receber o mesmo contexto e o repositório. Vou apagar isso tudo aqui. Nosso use case, na verdade, agora vai ser new list categories use case. Execute sem nenhum parâmetro. Agora a gente vai pegar nossas categorias e um erro. Caso dê algum erro, dá um bad request e retorna o erro. Se não, success igual a true. E aqui a gente passa nossas categories, que é igual a categories. Eu acho que isso aqui deve já funcionar. Então, bora retornar alguma coisa aqui. Bora fazer o seguinte. Bora duplicar esse método. Apagar isso aqui. Vai ser do tipo get. Acho que eu esqueci de implementar aqui no nosso controller. Então, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V de novo. Tipo get. Create category, na verdade, vai ser list categories. E a mesma estrutura. Você vê que é tudo Ctrl+C, Ctrl+V agora. E apenas alterar o que cada rota vai ser responsável por. Então, esse aqui vai ser um get. Passo o meu respectivo controller, mas vai ter basicamente a mesma estrutura. Então, deixa eu chamar aqui para ver. Bora dar um get categories. Deu um success igual a true, então isso é uma boa notícia. Bora criar nossa categoria. Beleza? E se a gente der um get, você já vê que ele criou aqui e listou as categorias criadas. Então, eu vou passar outra aqui chamada doc, só para ver. Criar. Beleza? Dá um get. Ele já listou aqui o Golang e o Docker. O ID vai se manter 0 agora. A gente pode até criar essa implementação aqui, né? Isso aqui é uma coisa que eu vou fazer agora, que eu vi que o vídeo já ficou bastante grande, mas, por exemplo, a gente poderia dizer que sempre que quando eu criar essa categoria, a gente passava um ID aqui, né? Vou dar um attach, não, a gente possa add an ID before save, because ó, porque isso, add an ID before saving, porque isso aqui, a parte de ID eu vou deixar como responsabilidade do banco de dados. Isso aqui é uma coisa que a gente não precisa se preocupar tanto. Uma coisa que a gente poderia fazer também é fazer o seguinte, antes de salvar,
a gente pode adicionar aqui. Verify if category name already exists. Então a gente teria que adicionar o método get aqui, by name, para verificar se o nome já existe, senão a gente já retorna um erro na cara do usuário. Mas como eu vi que esse vídeo está ficando bastante grande, bora só marcar o que a gente fez. Deixa eu só adicionar outro carinha aqui, chamado de create an HTTP server. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente criou um HTTP server, a gente consegue criar novas categorias, a gente consegue listar todas as categorias que foram criadas, e isso daqui eu vou deixar para outra implementação, que deve ser muito fácil da gente fazer. Outra coisa que eu vou fazer aqui também é... Vou fazer o que? Use Postgres SQL. Vou botar só Postgres. Use Postgres as database to persist entities. Então isso aqui é coisa que a gente faria em 5 minutos. Então se vocês quiserem a continuação desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se inscreve no canal para não perder mais vídeos sobre arquitetura e desenvolvimento. E se vocês quiserem ver a parte 2 desse microserviço de categorias também, né? Para fazer terminar nosso CRUD, utilizar um banco de dados relacional nesse caso, né? Para a gente salvar as nossas entidades. Isso aqui é coisa que a gente faz em 5 minutos. A única demora que a gente tem quando você cria um projeto novo é a primeira estrutura da sua aplicação. Uma vez que você já tem sua aplicação definida, já tem as suas interfaces definidas, fica tudo muito rápido. Então você tem um processo demorado no início de criar a estrutura da sua aplicação, mas depois disso você tem uma produtividade muito grande. Você vê aqui mesmo, para a gente criar novos use cases, é apenas dar Ctrl+C, Ctrl+V e alterar para aquele caso de uso específicos. Uma coisa que a gente pode adicionar aqui também é testes, né? Então isso aqui eu só estou jogando ideias. Se vocês quiserem ver essa continuação, deixa aqui nos comentários. Uma coisa que eu com certeza vou trazer aqui é comunicação assíncrona utilizando Golang. Então a gente poderia utilizar um Kafka aqui, por exemplo, para mandar um evento sempre que o nome da categoria for atualizado. E outro microserviço responsável por, não sei, listar filmes, listar reuniões que ficam relacionadas com alguma categoria em específico, atualizaria o nome dessa categoria que foi atualizada no banco de dados desse outro microserviço. Então, é muita coisa que dá para fazer aqui, galera, tá certo? Então, obrigado se você assistiu até aqui. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo, se quer uma continuação. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre aplicações escaláveis, resilientes, infraestrutura e todo esse universo. E eu vou ficando por aqui. Obrigado, até a próxima. Tchau.